quando Elias cara, tá muito forte aqui hoje. Quando Elias foi arrebatado no redemoinho, ele foi levado num redemoinho. Depois que uma carruagem passou entre ele e Eliseu, e a sua capa veio sobre Eliseu. Eliseu pegou a capa, ele bateu no Jordão, o Jordão se abriu, ele passou. Nós estamos clamando por uma coisa que Deus já nos deu. Os profetas vieram, mas os profetas vieram e eles vão embora para suas cidades. E o mando está nas nossas mãos. Levante suas mãos aos céus. Quando Jesus enviou os discípulos de aldeia em aldeia, cidade em cidade, ele só tinha uma palavra. Ele só tinha uma palavra. Eles oravam e as coisas aconteciam. Foi assim com a igreja primitiva. Eles não tinham a liturgia que temos, eles não tinham a teologia que temos, eles não tinham os nossos cursos, mas eles tinham o Espírito Santo. E eles avançavam, e o Espírito era com eles, porque o Pai era com eles. A unção de Eliseu era de Elias, era com Eliseu, porque a unção do Pai está no Filho. As muralhas de Jericó já caíram. Depois que eles gritaram, as muralhas de Jericó caíram. E eles avançaram, e eles conquistaram. Aqui está o nosso erro. Nós recebemos a palavra, recebemos a unção. Nunca se teve tanto conhecimento numa geração, mas nunca se teve tanta inércia. Nós precisamos ocupar os lugares assolados. Nós precisamos. Eu preciso. Não permita que a muralha de Jericó seja reconstruída mais uma vez. Não é a presença do diabo, é a ausência dos filhos que faz que o império das trevas permaneça. Levante suas mãos bem alto aos céus. Eliseu fez alguma coisa com o manto que ele tinha, ele se moveu. E Elias não estava mais com ele, mas ele não estava sozinho, porque o Espírito era sobre ele.
Secatoroba, secataramanabassore. Tudo que nós precisamos se chama Espírito Santo. Oh, Shokatarabassokataramanayesore bababassore. Shakatorobabassokete baba. Quando o pastor Jair, Deus está usando as coisas loucas desse mundo para confundir as sábios, porque Deus usou um mestre da palavra para trazer uma palavra profética, para falar de um prédio, de um salão, e esse salão já existe, só que não é um salão, é uma visão, porque um homem sem visão, uma igreja sem visão, ela não tem razão de existência. Mas a visão não se materializar, não vai se materializar nesse reino físico, se Eliseu não usar a capa. A visão não vai se manifestar se você não avançar dentro de Jericó, porque as muralhas já caíram. Pastor, mas eu tenho medo. Eu também tenho medo. Levante suas mãos bem alto, continue adorando o Senhor em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, continue adorando o Senhor, continue liberando algo nesse lugar. Oh, Shakateri Babassore Banai. Levante suas mãos bem alto. Tem muita gente perdida aqui no nosso meio, e você precisa se deixar ser encontrada mais uma vez pelo Senhor. Sarababassore. Dá vontade de subir no monte e ficar lá. A criação espera a manifestação dos filhos. Aplauda Jesus bem forte, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Deus é muito bom. Essa fumaça do Santo dos Santos. Deus vai me dar dinheiro, eu vou comprar aquela fumaça que é igual a da sede, que o apóstolo Rina usa. Aquela fumaça que você solta a fumaça e fala, meu, cadê a fumaça? Será que eu estou tendo uma visão? Calma, Luan, você não está tendo uma visão, é fumaça mesmo. Ainda não. Vai chegar lá. Amém. Quem aqui é visitante, a primeira vez que você está na Bola de Neve Catanduva? Dá um sinal com a tua mão. Glória a Deus pela tua vida, tá? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo aqui nesse lugar, tá bom? Vamos fazer o seguinte, fica de pé no seu lugar para a gente te conhecer melhor, para a gente te notar aqui no meio da multidão. Aplauda Jesus pela vida desses queridos. Eu não sei aonde vocês estavam, que vocês ainda não tinham vindo nos visitar, mas sintam-se parte da família nesta noite, que tem um culto abençoado em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus pela vida de vocês, ok? Vamos lá então, coloca a arte da cantina pra gente. Vamos lá, o que tem hoje de cantina? Coloca a arte da cantina. Hoje tem Smash, mais Coca, R$25, tá bom? Eu acho que as cadeiras estão montadas aqui dentro. Lá fora. Tá bom. É o Lolis, da Lulisburg, que vai fazer esse lanche. Glória a Deus, hein? Vai ser muito bom. Obrigado, cara, pelo seu esforço, tá? Nessa semaninha. Você tem superado, em nome de Jesus. Tem mais algum recado de cantina? Tem algum recado? Pode acender as luzes, então, por favor. Fazer o momento da palavra de dízimos e ofertas. Quero ser rápido. Para já entregar para a pastora Ruth. Glória a Deus. Livro de Salmos. Cara, nem sei onde eu estou mais aqui, ó. Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Nós tivemos na quarta-feira, a gente, não que é um tema, posso falar uma coisa assim de mim? Não foi nada combinado essa semaninha. Foi ótimo, porque não foi uma coisa arquitetada nem pelo pastor Jair, nem por mim, porque a gente estava planejando algo totalmente diferente do que a gente está sendo preletor em algum momento. Não foi intencional. E como não foi intencional, foi muito de Deus assim, porque Ele colocou no grupo que está aí a pastora Ruth, o pastor Manuel, e falou assim, cada um escolhe um tema. E eu fui o último, acho, a escolher o tema. Aí quando todo mundo foi escolher o tema, os temas que eu já pensei de cara que era o tema da pastora, ela já pegou. Falei, cara, e agora, meu? Só que sobrou para mim que é o tema que é a igreja que ouve o Espírito Santo, que foi hoje de manhã. Então, voltando à quarta teve a igreja que destrói fortalezas, tá bom? Na quinta foi a igreja que profetiza. Na sexta foi a igreja que evangeliza. No sábado, ontem, foi a igreja que adora. Domingo pela manhã é a igreja que ouve o Espírito Santo. Hoje é a igreja que ora com a pastora Ruth. Que bênção, né? Que Deus tem feito grandes coisas nesses dias. E que você possa cultivar tudo isso que você recebeu no teu secreto e colocar em prática na tua vida em nome de Jesus. Isaías capítulo 29, versículo 13. Vamos lá? Isaías capítulo 29, versículo 13. O texto diz assim. Daí que eu atendo. Celular. Visto que esse povo se achega a mim, apenas com palavras sem atitude, me honra somente com mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Ontem, o pastor Jair me ensinou uma palavra sobre adoração. E adoração, não sei se para você, talvez para você seja um território totalmente novo. Pelo menos comigo já há um bom tempo, desde o tempo da casa de Davi,
aquela coisa de adoração 24 horas, restauração do tabernáculo de Davi, os músicos sendo levantados. Teve um tempo que chamava músico de levita, cantor de levita, né? Houve um movimento, e esse movimento não que se perdeu, mas ele tomou forma e está agregado no nosso meio. E uma das coisas que ele disse, que é uma das coisas que Deus falou comigo, que é esse texto que nós lemos a respeito de um povo então, e esse povo ainda está no meio da igreja, esse povo ainda está no meio do povo de Deus. Fala de um povo que se achega junto a mim apenas com palavras. Nós sabemos que o universo foi criado por uma palavra, dizendo assim, a palavra de Deus que disse assim, que haja luz e houve luz. Eu creio que a palavra em si só, ela é criativa, ela é poderosa para instruir, para ensinar. A palavra cantada, a palavra orada, ela é ungida. A palavra pregada, liberada de um altar, de cima de um caixote de tomate. A palavra, ela não volta vazia, mas ela cumpre aquilo que era designada, que é penetrar o coração, separar a alma e espírito e ali realizar nova vida. Só que essa palavra ecoada, liberada, ela tem efeito e ela causa transformação e mudança quando no meu máximo possível eu me esforço para viver uma vida alinhada com essa mesma palavra. Porque ela é vida, mas ela é ensino. E essa mesma palavra são princípios e ordenanças hoje que são práticas de uma vida cristã, que está totalmente conectado com uma cultura não dessa terra, mas com a cultura do reino dos céus. Então, quando se há vivência, causa e circunstância de vida, essa palavra que eu prego, essa palavra que eu falo, quando eu uso esse nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus, que não é o nome do Zezinho, que não é o nome do Minguinho, que não é um nome chamado, que não é o Marcelino, mas é o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, Yeshua. Quando eu uso esse nome, é impossível que algo não aconteça, porque em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. É esse nome que faz com que a minha vida cristã, com que a fé, que vem através de conhecimento e prática de vida, manifesta as realidades de um reino espiritual no mundo material. Só que quando a minha vida é litúrgica, é religiosa, quando não há o máximo de mim em buscá-lo, ou na linguagem do pastor Rica da Cracolândia, quando eu também não coloco um pouco de saco de sal nas costas e não começo a carregar, essa palavra fica, essa vida que é em mim, essa palavra, até mesmo quando eu uso o nome de Jesus, eu uso o nome, mas Deus não permite que algumas coisas aconteçam, porque não há uma estrutura espiritual em mim, não há um respaldo celestial sobre a minha vida. Eu não tenho caminhado na graça que Ele me leva a viver a santidade. Então o que falta muitas vezes para nós e para essa geração é deixar o burburinho e a falácia de lado. É deixar o burburinho e a falácia de lado e ter mais atitudes correspondentes àquilo que eu creio de fato. E ter mais atitudes àquilo que é o fundamento bíblico, apostólico, aquilo que é a doutrina de Paulo, são os ensinos bíblicos para a igreja no tempo que se chama hoje, porque nós somos a extensão do livro de Atos. O livro de Atos, ele não termina com a bênção apostólica. Por quê? Porque ele se estendeu de geração em geração até chegar em mim e em você. Só que o que falta para cada um de nós é um alinhamento. O que falta para cada um de nós é uma prática de vida cristã: oração, jejum, louvor, adoração, serviço. Nós somos bons de falácia. Nós exigimos nossos direitos, nós batemos de frente, nós não concordamos, só que nós somos ruins de atitude. Quando então se fala então de sacrifício, que foi um pouco o pastor já ministrou ontem, sobre adoração, um pouco de sacrifício,
E sacrifício está ligado a sofrimento, está ligado a renúncia por amor à causa do reino de Deus. Aí que a gente trava mesmo. Porque não sei quais são os desígnios e mistérios de Deus, pelo menos nessa geração, nesse país no qual eu vivo. Nós somos a geração mais mimizada, mais que é difícil de pegar no tranco que já existiu. Na geração passada, eu lembro com a minha avó, cara, hoje eu tenho minha oração, não vou pregar. Minha avó, ela começava a orar de manhã. Orava para minha avó à tarde, estava orando. Orava para minha avó de noite, estava orando. As pessoas iam na casa da minha avó para pedir oração, cara. Eu pedi oração para minha avó orava por mim. Eu era ímpio, minha avó orava, ela tinha tanta intimidade com Deus. Ela orava e a porta de emprego abria. Estava todo mundo morrendo em casa do bom sentido, de doente, enfermidade, um monte de coisa. Ela orava, a saúde vinha. Ela não tinha a metade do conhecimento bíblico que eu e você e nós temos. Ela não tinha acesso à internet. Ela não tinha YouTube, ela não tinha seguidores, mas quando ela abria a boca, era céu na terra, cara. Mesmo vivendo uma liturgia que não é a nossa, algo daquele tempo que não é tão contemporâneo como o nosso tempo, a nossa cultura, a nossa musicalidade, a nossa adoração, a nossa eloquência, o nosso jeito, mesmo ela não sabendo ler direito, ela colocava o óculos fundo de garrafa. Ela lia um versículo, ou melhor, ela abria a Bíblia, cara. Ela fazia assim, Marcelino, senta aqui. Ela abria a Bíblia assim, colocava o dedo e virava para mim: você vai ser um pastor. Eu falei: tá tirando com a minha cara, vou ser pastor? Que capaz mesmo. Vou jogar uma granada na porta daquela igreja lá, uns crentes, entendeu? Só que ela era tão profeta, que a palavra dela se cumpriu. Muita gente que ela orou na minha família está se batizando hoje, porque ela já foi com Jesus. Só que as orações que ela ecoou como incenso continuam acontecendo ainda na minha família. Depois de mim, meu pai se batizou, uma leva de parente foi aceitando Jesus, minha irmã, meus cunhados, todos, quase todos hoje estão, cara, caminhando com Cristo. Por quê? Porque alguém se levantou em oração, porque alguém escolheu viver essa vida, porque alguém escolheu se separar, porque alguém creu. Ela acreditava naquilo que ela orava. E a pergunta é: você acredita naquilo que você ora? Ou tem que vir 500 profetas confirmar a mesma coisa para você? Então você tem que ligar o pastor todo dia, toda hora: pastor, ora por mim que eu não estou bem. Então está chegando um tempo que nós vivemos uma bifurcação nessa geração. É como se fosse um ponto de virada. Nós estamos num ponto, ou melhor, estamos num ponto de decisão em que a nossa fé está sendo provada no fogo, para ver se é ouro, para ver se é prata, para ver se é madeira, para ver se é feno, para ver qual que é a qualidade, qual que é a espécie de fé que nós carregamos. Porque eu não sei você, quando eu olho para mim, eu penso assim: cara, eu não dá para tá com uma coisa errada, porque eu olho para a minha vida, eu olho para a palavra. Por que não acontece? Eu olho para a minha vida, eu olho para a palavra, está faltando alguma coisa se encaixar. Só que esse sentimento não é um sentimento ruim, é um sentimento bom, porque quando eu entro no automático, no conformismo, eu caio numa coisa que chama religião evangélica. Aí acabou, maluco. Você vai viver anos e anos dentro de uma igreja, e a vida vai, a vida me levar, a vida leva eu. E a gente não pode se conformar. O que Paulo diz em Romanos capítulo 12? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se a minha mente não estiver condicionada a pensar aquilo que é do céu, se com a minha mente, ou seja, é impossível ultrapassar essa parede? É. Só que uma mente renovada pela palavra de Deus, uma mente celestial, uma mente santificada, uma imaginação santificada, me leva a ver aquilo que Jesus diz, que tudo é possível ao que crê. Então em Deus é possível que eu ultrapasse essa parede e chegue do outro lado, mais ou menos como Felipe em Azoto, que foi arrebatado de um lugar para o outro. Ou você não crê na Escritura? Vamos começar então do básico. E agora eu estou tratando de dízimo, de oferta. É o básico.
é o início. O dízimo é o fundamento para coisas maiores, para entregas maiores, para viver em realidades maiores em Cristo Jesus. Eu sei que é conflitante, eu sei que dá uma coceira na tua cadeira para você pegar e ir embora por aquela porta e ir embora para tua casa. Só que o que eu estou falando é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Talvez você nunca vai pastorear uma igreja, mas você é chamado a se mover como filho de Deus e manifestar o Cristo em todas as áreas da sua vida. Em teu casamento, em teu trabalho, seja onde Deus te colocou na tua esfera de atuação. E você vai ter sucesso e vai ser relevante se você tiver a prática do Evangelho, a prática da palavra de Deus. Se você for obediente e cumprir os princípios no teu dia a dia, entre eles, é entregar o teu dízimo, é entregar a tua oferta. Eu vi um maluco pregando na conferência, como aquele pastor Glauco, aquele jeito louco, né, de Charlie Brown Jr. falou assim: se você não entrega teu dízimo, você não tem fé. O duro do duro, nesse jeitão simplão, rasgar o termo, ele está certo. Se você não consegue ser fiel no dízimo, ter uma constância, ser fiel a Deus entregando o dízimo, não é que você não tem, você não está praticando a tua fé e desenvolvendo ela, você não está rompendo de acordo com aquilo que a Escritura diz. E se você não romper com as tuas questões naturais, emocionais e circunstanciais, você vai permanecer na igreja. Você vai ter jeito de crente, roupa de crente, biba de crente. Você vai ter carteirinha de crente, tempo de crente, conhecer tudo de crente, mas nada de experiência com Deus, nada de rompimento, nada de relevância, nada de influência, nada de realizar, nada de cumprir o ID e fazer discípulos, que é aquilo que Jesus nos ensinou. Amém? Se eu trouxe o teu dízimo na tua oferta, você pode trazer esse gasofilaço preto, lembrando que nesse gasofilaço prata você traz a tua oferta para as marmitas, e lá no fundo a gente tem uma máquina de cartão que você pode passar o teu dinheiro de plástico. Amém? E você sai do teu lugar e você vem adorando ao Senhor em o nome de Jesus. Vamos lá? Sol na caixa. Seu encontro, estou ouvindo a sua voz no meio da multidão. Eu vou ao seu encontro, estou ouvindo a sua voz no meio da multidão, eu vou ao seu encontro. Estou ouvindo sua voz no meio da multidão, eu vou ao seu encontro. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o da majestade de Jesus, e ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá.
no teu lugar, tua mão direita para cá. Em nome de Jesus, nós colocamos cada semente, cada valor em tua presença. É a nossa expressão de gratidão, de adoração. É a nossa prática da tua palavra que diz em Malaquias 3:10. Ah, Pai, então cumpre-se a tua promessa. Abre a comporta dos céus, derrama bênçãos sem medida sobre o teu povo. Prospera a tua igreja, prospera teus filhos, os empresários da casa, autônomos, trabalhadores, assalariados, domésticas, cuidadoras. Pai, vem suprir de forma maravilhosa e poderosa. Venha abençoar o teu povo, Senhor. Cada necessidade venha a ser respondida agora. Que no nome de Jesus, portas se abram nessa semana. Que você venha viver o milagre da provisão em todas as áreas da sua vida. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Crê nisso. Aplauda Ele mais uma vez. Pastora Ruth. Ah não, pera pastora. Pera. Que a pastora Jair, se a pastora Jair é tudo organizado. Eu vou perdendo tudo no culto. Meio, fim. Vamos lá, vai dar certo. Vamos. Pastora Ruth e Pastor Manuel, o Ministério Artéria preparou uma homenagem para vocês e é uma maneira da gente demonstrar o nosso amor com a presença de vocês aqui, que a gente não sabe até quando vocês ficam com a gente, né? Em breve vocês vão ser enviados lá para a África, então é a nossa homenagem como igreja para vocês, para que fique guardado no coração de vocês. Amém? Jerusalem, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Jerusalem, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Agora sim, pastora. Glória a Deus, hein? Ministério de dança. Glória a Deus pela vida de vocês. Quem aqui já conhece a pastora Ruth? Já ouviu falar dela?
nas redes sociais, em algum lugar da internet. A pastora Ruth, ela é a primeira pastora que pregou numa conferência profética. E foi tão engraçado que eu estava lá na conferência, e a gente já tinha agendado uma data com ela, que seria dia 31 de janeiro. O pastor Jair nem sabia, assim, no bom sentido, eu tinha ouvido falar dela, que a gente tinha pregado na conferência, porque quem viu a conferência de mulheres foi mais as mulheres, né? Eu fiquei sabendo pela Ângela. E lá na conferência, na hora que o apóstolo olhou assim, falou: Jair, você já levou a Ruth na tua igreja? Ele não. Aí eu atrás, pensando comigo, a pastora do lado, eu falei: eu já tenho uma agenda com ela, mas lógico que eu não falei nada. Aí tudo foi acontecendo, Deus foi movendo todo um cenário da conferência. Eu, na verdade, eu conhecendo um pouco o apóstolo Rina, de curso de liderança, de uma vez ou outra conversar com ele, poucas vezes, mas daquilo que o pastor Jair diz. Tudo que aconteceu naquela conferência foi poderoso demais e foi uma direção de Deus. Ela está hoje fazendo parte dessa família. Uma bênção para nós como regional, ter ela presente. Ela veio acrescentar muita coisa, eu creio, no Bola de Neve Rio Preto e conosco também e com as nossas igrejas. Então você vai receber de alguém que é de casa nessa noite. E eu quero que você abra teu coração por completo. E pastora, fica na liberdade do Espírito Santo. Pode quebrar tudo, se você quiser, tá bom? Aqui a gente é meio maluco, tá? A galera aqui vem que vem junto, que estão já acostumados com o nosso dia a dia de reuniões aqui, não é? Olha lá. Então fica à vontade, tá, pastora? Obrigado pela sua presença e ter aceitado o nosso convite. Obrigada. É uma honra. Graça e paz. Glória a Deus. Pode chamar o Ministério Artéria para voltar aqui. Vocês acham que vocês me cutucam e vai ficar por isso mesmo? Vocês não me conhecem, então me cutucam e fica por isso mesmo. Ah, pelo amor de Deus. Pode chamar o Ministério Artéria de novo. Prepara a música de novo. Aquela ali. Aquela ali, ô pastora, foi do Ministério Artéria para nós. Foi do BDN Catanduva para nós. Agora é de nós para vocês. Calma. Mas antes, deixa eu falar para vocês, tá? Eu não sei dançar, mas isso não faz diferença nenhuma. Porque eu não espero aprender a dançar para poder dançar, principalmente quando é para Deus. E quando eu já começo um movimento assim, meu marido fica muito preocupado. Ele já olha para mim com esse olho bem grosso e fala assim: amor, isso é perigoso. Mas quem é filho de Deus, de vez em quando precisa correr alguns perigos, tipo esse aqui. Então não fique olhando para mim com essa cara, se coloque em pé, pelo amor de Deus. Porque, até então, essa era do Ministério Artéria para nós, como eu falei. Agora você vai dançar junto, né? Não, a senhora não vai gravar, não, vai dançar. Pastor, vem aqui, Pastor Marcelino, amor, vem aqui me ajudar, porque o amor dança melhor do que eu, gente. Amor, vem aqui, não me deixa passar essa vergonha sozinha, pelo amor de Deus. Na alegria e na tristeza, amor, vem aqui. Em Angola, hoje é dia dos namorados, tá, gente? Glória a Deus. Cadê o Ministério Artéria, gente? Chama o Ministério Artéria aqui. Ninguém tira o turbante, que eu fiquei muito honrada com esse turbante aí, Gente, cadê a música? Cadê o louvor? Cadê o em Jerusalém, né? Pode colocar aí. Deixa aqui essa bandeira que eu vou precisar. Amor, dança comigo só um pouco. Aumenta, gente! Aê, mexa esse esqueleto, pelo amor de Deus.
Aê! Oh! Gente, aplauda ao Senhor. Tem gente... Glória a Deus. A gente está muito enferrujado, gente. Aleluia. Pode sentar. Tem gente que já está com a língua para fora. Eu acho que a gente está muito enferrujado. Glória a Deus. Muito obrigada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louva a Deus por essa igreja. Pela pastora Ângela, pastor Marcelino, por você que já está aí, disponível para viver algumas loucuras conosco. Glória a Deus. Estou muito feliz porque estamos em família aqui hoje para abençoar vocês mais uma vez. Que alegria sentir-se em casa mesmo. Mateus capítulo 6, abra comigo a sua Bíblia. Obrigada, Ministério Artéria, que honra, que alegria. Gostamos mesmo do presente, de verdade. Mateus capítulo 6. Leia comigo a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Agora acompanhe comigo o versículo 9 e leia comigo, por favor. Eu vou fazer o seguinte: eu leio um versículo, a igreja lê o próximo. Eu leio outro versículo, a igreja lê o próximo, e vamos até o versículo 13. Combinado? Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vamos ler todos juntos o 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aplauda ao Senhor, porque agora Ele merece. Aleluia. Jesus, obrigada, Senhor, por essa noite mais uma vez. Obrigada porque o Senhor derramou tanto nessa semana. Deus, falamos de tanta coisa e te agradecemos porque o Senhor nos honrou. O Senhor nos abençoou, tanto na igreja que profetiza, quanto na igreja que adora, como na igreja que destrói fortalezas, na igreja que ouve o Espírito Santo, na igreja que evangeliza. O Senhor já nos deu tanto. Entendo que por seres uma fonte inesgotável, tu ainda tens mais para nos dar. Então nós pedimos, por favor, tenha liberdade e nos ensine a orar. Assim como disseram os teus discípulos, Pai, por favor, nos ensine a orar. Nós te honramos, te reconhecemos, te aceitamos e te escolhemos como nosso Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu vou pedir que qual é o seu nome, querido? Anderson. Eu vou pedir que o Anderson segure um pouquinho e volta na hora da oração, amém? Glória a Deus. Assim você toma uma água e descansa um pouquinho. Olha só, eu gosto muito da didática de Jesus, porque ele usa o amor como metodologia, como método. O método de Jesus é o amor. E por mais que seja duro quando Jesus fala conosco, ainda tem muitas pitadas de amor em tudo que Ele ministra para nós. E Ele está a conversar com os seus discípulos e aqui no nosso texto central, Ele está a ensinar aos discípulos, mas isso aqui, a nossa leitura, faz parte do Sermão do Monte ou das boas-aventuranças. E ele começa lá no capítulo 5 e ele começa a ensinar. Então ele fala, bem-aventurado esse, bem-aventurado aquele, bem-aventurado esse. Aí ele começa a instruir outras questões. Ele vai falar também sobre o que foi falado sobre o adultério. Ele vai falar sobre os juramentos. Ele vai falar sobre homicídio, sobre vingança. Ele vai falar do amor ao próximo. Ele vai falar sobre a prática da justiça. Ele fala sobre como deve-se dar esmolas, como você tem que ajudar e não ficar lá gritando aos quatro cantos, sabia que eu ajudei, sabia que eu ajudei, sabia que eu ajudei, sabia que eu fiz, mas simplesmente deixar que o secreto possa, quem sabe, te expor se for necessário, mas não você mesmo, porque isso já soa como vanglória e aí acaba saindo dentro daquilo que é a vontade perfeita de Deus. E aí de repente ele começa a ensinar os discípulos como se deve orar. Então ele vai dizer, olha, quando vocês orarem, não gritem tipo aqueles, não gritem tipo aqueles outros. Quando vocês orarem, cuidado com isso, cuidado com aquilo também, para que vocês não se atrapalhem naquilo que vocês precisam fazer, ser e fazer em mim. E é bonito porque eles começam a perceber, uau, mas espera aí, eu acho que tem uma forma correta de orar. Então, também se aprende. Então, nós precisamos pedir que Ele nos ensine. Acredite ou não, é preciso que alguém nos ensine a orar. E eu gostaria de verdade que hoje a gente pudesse dar o microfone para Jesus. Bom, a gente não pode dar literalmente, mas Ele está aqui no nosso meio, se movendo e andando entre nós, através do Espírito Santo, mas seria muito bom sentar com Ele e dizer assim, Jesus, toma o microfone e nos ensine a orar. Encerre essa semaninha, por favor, falando sobre a igreja que ora. E eu imagino que Ele ia nos deixar assim, muito perplexos, muito atônitos, como é sua especialidade. Mas eu entendo que podemos viver parte disso nessa noite, começando a compreender um pouquinho mais sobre o que é a oração. Sim, nós ouvimos que oração é falar com Deus. Sim, tem algumas pessoas que acham que oração é reza. Não, existe uma diferença muito grande entre reza e oração. A reza, ela é baseada em palavras repetitivas, decoradas e muitas vezes com o propósito de convencer Deus a fazer alguma coisa. A oração é uma conversa. Oração é relacionamento. Oração não é só falar com Deus. Oração é ouvir a Deus.
Aquelas pessoas que quando oram só falam, elas têm dificuldades de viver aquilo que elas querem experimentar enquanto falam com Deus. Porque muitas vezes para você desfrutar daquilo que você pede, precisa que depois de falar com o Pai, você aprenda a ouvir. E quando nós vemos no Antigo Testamento, os profetas, eles falavam com Deus em nome do povo e ao mesmo tempo levavam de Deus a mensagem para o povo. Então imagine que o povo clamava por um direcionamento, tinha seca, o povo precisava assim, olha, que se levantem os profetas, que alguém vai falar com Deus para interceder, que um profeta se levante para fazer algum sacrifício, para convencer o coração de Deus, por favor, a nos socorrer. Então os profetas se levantavam. Gente, alguém fala com Deus porque ele está em silêncio, não se manifesta, ninguém, não está acontecendo o que deveria estar acontecendo. Então levantavam-se profetas e aí iam diante do Senhor, traziam as lutas do Senhor, as dificuldades, as dores, os problemas do povo. E aí com essa mesma ousadia de vir para Deus e dizer, olha, Senhor, é o seguinte, o povo está passando por isso, por aquilo outro. Então Deus, por favor, nos dê um direcionamento. Esses mesmos profetas, essas mesmas profetisas, ou esses mesmos intercessores, saíam dali, então iam diante do povo e diziam assim, olha, vamos fazer o seguinte, Deus coloca isso e aquilo, vamos deixar a idolatria, vamos deixar a mentira, vamos deixar o adultério, vamos deixar isso e aquilo, para que Deus volte a operar no nosso meio, porque isso e aquilo tem entristecido o coração de Deus. E quando você vê o capítulo 9 de Esdras, o povo está atolado em pecados, o povo está provocando o coração de Deus, o coração de Deus está distante do povo, e aí Esdras se levanta e fala assim, Senhor, sou eu. Senhor, a culpa é minha. Senhor, o sacrifício sou eu. Senhor, é o meu povo. Senhor, é a minha família. Senhor, me perdoa a mim, por favor. Senhor, por favor, eu me humilho. Eu me visto de roupas de saco, então. Eu me rasgo. Eu rasgo a minha alma, o meu espírito, o meu coração. Eu me entrego e eu te peço, por favor, escute o clamor do meu povo. E diz a palavra de Deus em Esdras que o povo, enquanto Esdras está aqui intercedendo, o próprio Deus já está operando, já está trabalhando no coração do povo. E quando Esdras sai para falar com o povo, aquele que seria o direcionamento para o próximo tempo, as próximas fases, o próprio povo diz, não, nós vamos voltar para Deus, nós vamos pedir perdão, nós vamos nos ajeitar, nós vamos nos alinhar, nós vamos nos santificar e atrair outra vez a glória de Deus para as nossas vidas. O desejo do meu coração é que nós possamos começar a entender assim, olha, do mesmo jeito que nós temos o departamento de intercessão, nós precisamos entender que quando falamos de uma igreja que ora, falamos da igreja que ora, igreja de forma universal, mas ao mesmo tempo, né? Igreja como corpo de Cristo, mas ao mesmo tempo igreja de seus membros em particular. Uma igreja que ora não é só nós, de maneira geral, mas eu e você. A oração não é só para o departamento de intercessão. A oração é para quem se chama filho de Deus. Orar não é só para aquele que é intercessor, para aquele que sente o chamado, para os profetas ou profetisas. Oração é para todos aqueles que querem estar diante do Pai e dizer, Senhor, eu quero provocar a Tua glória, eu quero chamar a Tua atenção, eu quero mexer contigo, eu quero me declarar, eu quero me entregar, eu quero promover a Tua glória para a minha casa. A oração é para quem está vivo, aleluia, você está vivo, então você precisa orar. A oração é para quem está vivo. A oração é uma ordenança. Quando Jesus começa a lhes ensinar, aqui ele para e diz assim, olha, quando vocês orarem, ou seja, ele não diz se vocês orarem, não, ele diz quando vocês orarem, ou seja, vocês precisam orar. Vocês não podem dizer que são filhos de Deus se vocês não têm uma vida de oração, porque conforme eu falei, oração é relacionamento. A oração é uma ordenança. Jesus diz assim, ó, quando vocês orarem, ou seja, vocês devem orar, vocês precisam orar. Um crente, um filho de Deus, uma filha de Deus deve respirar oração. Orar de olho fechado, orar de olho aberto, orar em todo o tempo, orar quando está tudo bem, orar quando não está bem, orar quando eu estou afim, orar quando não estou afim, orar quando eu quero, orar quando eu não quero, orar quando eu preciso, orar quando eu não preciso, orar sem. Jesus, ele diz assim, vós orareis assim.
Pai nosso que estás no céu. Jesus, ele mostra uma ordem. E Jesus, ele se sente honrado. Você vê que é um dos momentos em que Jesus não dá uma devolutiva. Porque você vê que quando Nicodemos vai dizer assim, mas como assim? Como assim? Um adulto pode nascer de novo? Jesus dá uma cutucada e fala, você, Nicodemos, não sabe? Não é o mestre da lei? Não é o cara? Não é o poderosão? O mestre, o isso e aquilo? E Jesus, ele simplesmente vai explicar, mas ele dá uma cutucada para Nicodemos. Jesus olha para Bartimeu clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus chega e fala assim, o que queres que eu te faça? Não, Senhor, como diz o pastor Cláudio Duarte, me dá um cão guia, que está tudo tranquilo. Porque Jesus sabe que Bartimeu precisa ver. Mas na verdade, existe uma intenção na pergunta de Jesus. Jesus diz assim, você realmente crê? Quando Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Jesus, ele realmente diz assim, ó, Bartimeu, você crê que eu posso realmente fazer o que me pedes para fazer? Quando Jesus pergunta para Bartimeu, na verdade não tem só a ver com aquele momento, tem a ver com toda a história de Bartimeu, porque a Bíblia só nos mostra o momento em que Bartimeu está cego, mas a Bíblia não nos mostra como Bartimeu ficou cego. E você entende que Bartimeu ficou cego porque o pai dele, ele era um general assustador para o exército romano, e ele era uma ameaça para o exército romano. Então o que o pessoal pensou assim, ó, vamos matar Timeu, pai de Bartimeu, e não precisamos matar Bartimeu, vamos apenas inutilizá-lo, vamos apenas desestabilizá-lo, vamos arrancar os olhos deles que já basta. Então você percebe que quando o pai de Bartimeu morre, Bartimeu fica perdido, Bartimeu vira mendigo e Bartimeu escolhe um caminho para pedir esmolas. Só que até nisso nós aprendemos algo muito poderoso. Bartimeu poderia ficar em qualquer outro caminho, mas ele não escolhe outro caminho, ele escolhe um caminho onde Jesus ia passar, e ele escolhe e se prepara. Quando ele me perguntar, eu vou fazer uma oração, Jesus, permita que eu veja. Às vezes vai dar tempo de nós fazermos orações longas, mas às vezes uma única palavra vai ser o suficiente para profetizar, para declarar, para exaltar, para glorificar e para adorar aquele que vive. Às vezes precisaremos recitar alguns versículos ou fazer orações proféticas. Às vezes faremos orações simples. Às vezes faremos oração em pensamento. Às vezes poderemos falar alto, às vezes baixo. Mas não importa como vamos fazer, nós temos que estar preparados em oração o tempo todo. Um exército salvo é um exército que ora. Um exército preparado é um exército que ora. A oração é o combustível do crente, como já falam por aí. Porque se a gente não orar, a gente não anda. Como vocês dizem aqui no Brasil, se nós não orarmos, a coisa não anda. E a coisa precisa andar. Na minha vida a coisa precisa andar. Na tua vida a coisa precisa andar. No teu negócio a coisa precisa andar. Na tua rua a coisa precisa andar. Aqui em Catanduva a coisa precisa andar. E a coisa vai andar. Nós declaramos que a coisa vai andar. Remaga, sorraia, sorra, chicatarayama. Vai andar. Já está andando. Já está andando. Ei, em plena pandemia e nós estamos aqui doidos. Doidos. E escute, as tuas orações te comprometem. Tem um louvor que cantamos aqui. Já cantamos na vez passada. Eu olho para a letra, porque eu analiso, eu olho as vírgulas, eu olho as frases. Eu falo, essa letra é muito comprometedora. Você vê o grupo de louvor falando aqui, somos responsáveis. O fogo não vai se apagar. Você acha que é sobre quem? Está falando sobre a pastora Ângela? Está falando sobre o pastor Marcelino? É sobre você. A graça nos comprometeu. A graça nos deu trabalho. Não dá tempo de ficar parado. Não dá tempo de não fazer nada. Você tem que fazer alguma coisa. E às vezes orar é tudo o que nós precisamos fazer para que a glória de Deus se manifeste no meio da igreja. É tempo de orar. É tempo de orar. Somos responsáveis. A chama não vai se apagar. Mas escute, um tronco sozinho não faz fogo. Para fazer uma fogueira é preciso mais gravetos, mais troncos, mais gravetos, mais gravetos. E não importa se esse tronco é mais forte ou esse tronco é mais fininho. Não, junta todo o graveto. O graveto forte incendeia o graveto fininho, que incendeia o outro, que incendeia o outro. E faz uma fogueira. E a glória de Deus é vista. Somos responsáveis. Somos responsáveis.
Eles se apropriam da possibilidade de fazer como Jesus. Quando eles dizem assim, Jesus nos ensine a orar, eles estão orando sem saber que eles estavam orando. Lembra do que eu falei sobre Bartimeu? Quando Bartimeu disse assim, Jesus que eu veja, ele fez uma declaração, ele fez uma oração, ele revelou o seu coração, ele revelou o seu caos para Jesus. E Jesus dá uma devolutiva, Jesus dá uma resposta, Jesus dá uma solução ao seu problema. Eles estavam orando, os discípulos, orando sem saber que estavam orando. Eles disseram assim, Jesus, nos ensine a orar. Já era uma oração. E aí o Senhor diz assim, vou vos mostrar mais outra coisa. Vou vos trazer uma metodologia, ou não é uma regrinha, mas eu vou dar a vocês uma oração que vai vos mostrar uma hierarquia. Então ele diz assim, olha, Pai nosso que estás no céu, é o que vocês vão dizer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É muito bonito porque Jesus, ele mostra que Deus deve ser o centro. Que Deus deve estar no centro. Que nós não podemos encaixar Deus na nossa correria e arrumar um tempo para orar. Não, Deus tem que ser a minha agenda. Eu acordo orando, eu me movo orando, eu adoro orando, eu falo orando, eu como orando, eu oro orando. Ele é o centro, Ele é a minha vida. Eu estou nele e Ele em mim. Então eu quero falar com Ele o dia todo. Eu tenho saudades dEle. Eu quero Ele. Eu estou apaixonada por Ele. Eu estou apaixonado por Ele. Então eu preciso me declarar. Ei, quem ama se declara. Quem ama se revela. Quando você ora, você revela a tua mente para Deus. Você revela o teu coração para Deus. Agora entenda, a ciência admite que quando uma pessoa ora, o cérebro ativa os hormônios da felicidade. Aqueles que você já conhece. Endorfina, dopamina, ocitocina, serotonina e etc. E todas as ninas possíveis. Imagine você que enquanto você está orando, você chega assim, ó, fraquinho, cansado, triste, abatido. Quando você termina de orar, parece que as tuas pupilas se abrem, parece que você começa a gemer e a rugir, parece que você quer comprar briga de propósito, só porque você terminou de orar. Quando a gente termina de orar, a gente se acha, nossa, como vocês falam aqui no Brasil, quando a gente terminar de orar, a gente fica um nojo, não é? Vocês são impressionantes, em cada fala que vocês têm, a gente termina de orar, a gente fala assim, ó, pode chegar, tá quieto por quê? Por que você não mexe comigo agora? Eu acabei de falar com meu pai. Sabe uma criança que vai na escola e toda vez apanha? E pela primeira vez chega com o pai. Aí ela fica, cadê os meus acusadores? Cadê os meus julgadores? Cadê aqueles que ficam me atazanando? Cadê? A gente termina de orar, a gente quer comprar briga de propósito. É isso que nós sentimos, é isso que acontece conosco. O nosso cérebro, ele fica ativado, a gente fica movido. Aquilo que me entristecia não me entristece mais. Aquilo que me preocupava não me preocupa mais. Aquilo que me deixava ansioso ou ansiosa não me deixa mais. Aquilo que me deixa triste não me deixa mais. Porque eu estou consciente que eu não luto na força do meu braço, mas na força do meu Pai. Eu não luto na força da minha mente, mas no poder do meu Deus. Eu não me movo sobre mim, mas eu me movo sobre as pisaduras do meu Cristo. E se Ele venceu, eu consigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Uma oração eficaz, ela é sustentada pela santidade. Uma oração eficaz é sustentada pela santidade. Você quer ver as tuas orações atendidas? Seja santo. Você quer ver as tuas orações atendidas? Seja santo. A própria palavra nos mostra que uma pessoa que ora, mas não pratica, ela tem dificuldade de que as suas orações sejam atendidas. O marido que ora, mas não pratica, não obedece, não serve, ele tem dificuldade de ver o agir de Deus na sua casa, na sua família. Uma esposa que ora, mas não pratica, tem dificuldade, tanto mais que a própria palavra em si, ela é composta por aglutinação ou por justaposição. Eu ainda não pesquisei. Aqui tem professores de português? Me ajuda? Gente, alguém entra lá no Google rápido.
Me fala antes de sair daqui, porque agora não dá tempo. Mas a palavra oração, ela é composta por ela tem uma dualidade. Orar e... Gente, a gente já sabe muito sobre oração. A gente só precisa começar a praticar. Porque uma coisa é saber sobre oração, a outra coisa é praticar a oração. E muito mais do que uma igreja que sabe sobre oração, nós precisamos ser uma igreja que pratica a oração. Nós precisamos ser uma oração ambulante. Nós não podemos perguntar, eu posso orar? Não, eu vou lá, eu estou orando. Eu vou aí orar. Eu cheguei para orar. Agora eu me levantei, eu vou orar. Orar e agir. Agir e orar. Orar e agir. Agir e orar. Orar e agir. Agir e orar. Quando Jesus se despede dos seus discípulos, ele diz assim, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Eles ficavam fazendo o quê? Jesus. E eles não sabiam o mês, a data, o dia, a semana. Quer saber uma coisa que tortura a gente? Você receber uma promessa de Deus e não saber quando ela vai se cumprir. Você ser testado no teu caráter, ser testado na tua personalidade, ser testado na tua perseverança. Quer saber quando Deus te promete? Você sabe que foi Deus que falou, mas Ele não te conta quando vai acontecer. Porque Ele quer te treinar a administrar o cumprimento da promessa. Porque se você não tem estrutura para esperar a promessa, você não terá maturidade para administrar a promessa. Se você não tiver estrutura para esperar o cumprimento da promessa, você não terá estrutura nem maturidade para administrar o cumprimento da promessa. Provavelmente quando acontecer, você vai esfregar na cara dos outros. Viu como eu sou abençoado? Viu como... E às vezes, fala sério, às vezes a gente até não faz, mas fica com vontade de fazer. Porque tem gente que não acredita que Deus vai cumprir. Tem gente que não concorda. Tem gente que não ajuda. Tem gente que não coopera. E quando Deus cumpre? Quando Samuel nasce no colo de Ana, dá vontade de pegar Samuel e fazer o quê? Esfregar na cara de Penina. Só que na nossa fichinha de filho de Deus, não tem essa parte. Quando você conquistar, esfregue a tua vitória na cara do seu. Não tem aquela música? Tem sabor de mel, tem sabor de... Dá vontade de sair aqui, ó. A minha vitória hoje. Ai de quem não me ajudou. A minha vitória hoje tem sabor. A gente faz no coração assim, né? Porque não pode fazer algo. Não pode. Mas às vezes dá vontade. Só que quando você entender que você está com vontade de esfregar a tua vitória na cara de alguém, então você ainda não cresceu o suficiente para viver a grandeza de Deus. Para experimentar da grandeza de Deus. Para experimentar mais milagres. Mas quando você não entender que Deus pode te usar através da tua oração, ressuscitar morto, você tem que estar preparado, porque as pessoas vão te idolatrar. Porque as pessoas vão querer a tua oração. Porque as pessoas vão ficar na tua porta. Imagine hoje, você chegar no hospital e dizer assim, ó, eu vou entrar, tá? Onde é que está a ala dos que estão com Covid? É essa aqui. Você chegando e toca num e levanta, e toca num e levanta, e toca num e levanta, e toca num, e fazem teste 0, negativo, 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 negativo. Aí você sair de lá anônimo, sem... Imagine. Vão querer fazer selfie, vão querer postar, vão querer repostar, vão querer te seguir, vão querer seguir curtidas e mais curtidas. Se você não tiver maturidade, você vai dizer o quê? Olha como eu arraso. Olha como a minha oração é mais poderosa. Mas quando você tem maturidade, você não se importa com a grandeza ou o tamanho do milagre. Você só se preocupa em obedecer a Deus e deixar que aquilo que Ele quer fazer com você se cumpra na íntegra. Porque a glória é dEle, o reconhecimento é dEle, o respeito é para Ele, o louvor também é para Ele, a adoração também é para Ele. Se alguém quiser adorá-lo, que seja a Ele e não a nós. Já disse o salmista, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome a honra, a glória, o louvor. A oração nos lembra que nós somos apenas o canal. Ninguém nos deve nada, porque oramos e alguma coisa aconteceu. Não é a nós, isso já foi tudo pago, já foi quitado. Gosto mais da palavra quitado. Já foi quitado. Já foi resolvido, já acabou, foi tudo pago lá na cruz. O que Deus fizer através da tua oração é simplesmente porque Ele é gracioso.
porque Ele é misericordioso. Seja feita a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. Uma igreja que ora, quando ora, se posiciona e diz: Senhor, o nosso jeito é esse, o nosso querer é esse, o nosso desejo é esse, e o nosso dinheiro dá para fazer isso, isso e isso aqui. Mas a tua vontade está além da nossa. O teu querer está além do nosso. O teu jeito é diferente do nosso. Então seja feita a tua vontade. Fazer isso, porque isso. Geralmente nós nos movemos por alguma coisa que já está lá. Mas Deus fala assim, ó: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu... Aí você fala assim: Jesus, o que tem lá que me garante alguma... Deus fala assim: não é da sua conta, dá licença que o Deus aqui sou eu. Não é da sua conta. Não te compete a ti saber o que tem, o que não tem, quanto vai custar, quanto não vai custar. É da minha conta. Eu sou Deus. Seja apenas o filho, seja apenas o servo, seja apenas meu amigo e anda comigo. Ande na minha presença e ser perfeito, e eu vou te mostrar. E escute, porque Deus não blefa. Deus não blefa. Só que geralmente não tem nada. Agora, só não esqueça, porque o apóstolo Paulo escreve a Romanos e ele diz, ele traz à existência as coisas que não são como se já... Se Deus te mandou, pode não ter nada. Deus te falou, vai, porque vai ter quando você chegar. Você coloca o pé e Ele vai colocar a terra embaixo, só vai. Se joga mesmo, é para se jogar, estou liberando para se jogar. Esse é o ano de se jogar. Depois de 2020 a gente pode se jogar, gente. Depois de 2020 a gente pode se jogar. A gente está preparado para se jogar. Então declare: eu vou me jogar. Eu vou me jogar. Eu vou me jogar. Repachamaga soroyashi. E vão te chamar de louco. Quando te chamarem de louco, me liga para falar: pastora, funcionou aquela pregação. Ramaga xerayasikata. Enquanto não te chamarem de louco, você não se jogou direito. Repita 12. A vontade de Deus é muito melhor. E Ele mostra: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, entenda que você está em pé porque quem te sustenta não é seu dinheiro, não é seu suor, não é isso e naquilo, não. Não importa quanto você gasta na compra do mês, Deus ainda é aquele que te sustenta. Tem coisas que Deus multiplicou, mas você não viu. Tem coisas que Deus multiplicou, mas Ele não te contou. Tem coisas que você, se Ele te contasse, talvez, quem sabe, você... Multiplicação, multiplicação, meu nome é multiplicação. Cara, a gente é muito retardado. Aí Deus fala assim: eles não têm estrutura, gente, deixa pra lá. Deixa só eu fazer, eu não vou nem contar pra eles. Porque quando a gente nos conta, fala assim: eu tô com uma unção nova. Eu tô com um negócio novo. Eu tô com uma revelação. Pastora, eu tenho que te contar, eu tive um sonho. Aí Deus fala: gente, o que eu tô falando? Eles não estão preparados. Nós vamos começar a fazer o quê? Começar a ser uma igreja que ora. E Deus fala. Aquele irmão que está lá atrás, o irmão levanta da máscara preta. Isso, já levantou do som. Irmão, qual é o seu nome? Romildo. Deus vai colocar no coração do Romildo a mesma coisa que vai colocar no coração. Irmão, qual é o seu nome? Mário. O Romildo está orando num outro bairro, numa outra casa, numa circunstância, num outro ambiente. O Mário está orando num outro ambiente. E Deus vai colocar no coração do Romildo a mesma coisa que Deus vai colocar no coração do Mário. Porque neste meio aqui existe o Espírito Santo que fala lá e fala aqui, fala lá e fala aqui, fala lá e fala aqui, fala lá e fala aqui. Uma esposa está orando, Deus já está confirmando no coração do marido. O marido está orando, Deus está confirmando no coração da esposa. Os pais estão orando, Deus está sacudindo o coração dos filhos. Os filhos estão buscando, Deus está sacudindo o coração dos pais. Uma igreja que ora experimenta milagres. E quando chegar aqui, um tem revelação, outro tem sonho, outro tem confirmação. Porque esse é o nosso Deus. Ele quer fazer e Ele vai fazer. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Perdoa-nos as nossas dívidas. Quem ora, perdoa. Não tem como você orar sem perdoar. Não tem como você perdoar se não for uma pessoa de oração. Quem ora, perdoa.
Quem ora perdoa. Você tem que perdoar, você precisa perdoar. Não, mas ele não merece. Perdão não é para quem merece. Quem merece a gente nem precisa perdoar. Mas quem não merece, a gente fica com vontade de... Mas fala assim, eu te perdoo, eu te libero, eu te deixo ir e não te farei refém no meu coração. Eu te libero, pode ir, eu te perdoo. Você me feriu tanto, me machucou tanto, me decepcionou tanto, mas eu escolho a vontade de Deus. Por ser um homem de oração, uma mulher de oração, e por ser um homem, um filho, uma filha obediente, eu perdoo. Eu simplesmente perdoo. E não é por causa da pessoa, é por causa daquele a quem eu amo e aquele a quem eu sirvo. É por causa do maior amor da minha vida. A oração aprende-se, a oração pratica-se. Você não perde tempo quando você ora, você ganha tempo. As tuas horas, o teu tempo se multiplica quando você ora. Você vai experimentar esse milagre, acredite de verdade. Eu já contei, olha, e isso é raro, isso é aquilo que você vê e fala assim, Deus realmente me ajudou e me abençoou. Eu estava atrasada com Daniel no colo, correndo para o aeroporto. Eu estava com 45 minutos de diferença. Eu não tinha feito o check-in, porque com o Daniel eu tenho que fazer o check-in na hora, porque eles têm que ver o bebê. Eu disse, Deus, isso aqui não é humano. Humanamente não é possível que esse voo me espere. Mas eu não me movo sobre a dinâmica humana, porque senão eu não chegaria até aqui. Então, mais uma vez, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu preciso que a terra esteja alinhada com o céu e eu consiga estar neste voo ainda hoje. O voo atrasou só 2 horas. Todo mundo, gente, esse voo está atrasado, esse voo está atrasado. Eu, Senhor, que ninguém descubra. Deus me livre se alguém descobre que eu orei tanto e pedi tanto. Porque Ele é meu Deus, mas Ele também é o Deus daqueles que estavam atrasados por seus compromissos. Mas aí eu faço o quê, gente? Eu não sei. Ele me ouviu, vou fazer o quê? Quando eu oro, eu ganho tempo. Quando eu oro, eu me posiciono como filho. Eu me posiciono como filha. Eu me aceito como filha. Eu me aceito como filho e eu me vejo como filho. Porque eu tenho autoridade para entrar. Eu tenho autoridade para romper diante dos santos. Eu tenho, o véu foi rasgado. Eu não fico lá na secretaria. Eu entro no Santo dos Santos. Eu não pergunto lá, fora do portão, será que pode falar com o pai? Eu entro e falo, eu estou entrando, eu estou falando com o pai. Você é quem? Eu sou filho, dá licença. Eu sou da realeza. Eu fui salva por ele, eu fui salvo por ele. Ou melhor, ele já está me esperando, ele já sabia que nós teríamos essa conversa. Não existe a oração mais poderosa. Eu sempre digo que a oração é mais poderosa, é a tua. A tua oração é a mais poderosa. Na semaninha, na Bola de Neve sede, em Rio Preto, eu estava, não sei quem pregou naquele dia, acho que não foi o pastor Marcelino, porque no pastor Marcelino eu fiquei com as crianças, porque nós fizemos o revezamento. Também foi o pastor Jair, que ele falou sobre adoração e muitas vezes fala sobre praticar o silêncio. E naquele dia eu queria orar, eu queria gritar, mas eu senti, e no meio da sua palavra, uma das coisas que ele disse foi que o ato de adorar é como se você estivesse sentindo que quer falar alguma coisa, mas tem uma amordaça no teu lábio, na tua boca, e você não pode, mas ainda assim você se manifesta de alguma maneira. Eu tentava adorar, eu tentava falar, é como se eu estivesse sendo conduzida a fazer silêncio, a adorar em silêncio, e isso para mim é um desafio, porque eu adoro de uma maneira extravagante, mas aí eu comecei a praticar aquele silêncio, e foi maravilhoso, porque eu ajoelhei, eu vi como se Jesus estivesse sentado e eu estivesse sentado com ele num deserto, comendo uva, gente. Aí eu olhei e pensei, meu Deus, o Senhor e eu ia pregar no dia seguinte, Deus, o Senhor está me orientando para poder fazer essa encenação na minha ministração? O Senhor está me orientando para fazer isso em Catanduva? Eu não entendi, eu não sei o que é. Deus, eu não consigo perceber. Deus, aí eu me levantei, aí eu disse, Deus, eu não sei o que está acontecendo, não consigo entender tudo.
Porque às vezes Deus nos mostra coisas, Ele vai nos mostrando de maneira gradual. A gente não recebe tudo de uma vez. Aí eu disse, Senhor, então me revela. Inclusive, aprenda a fazer essa oração. Quando Deus te mostrar algo que você não entender por completo, comece a dizer, Senhor, me revela. Porque talvez se Ele te mostrar tudo, você vai ficar doido, vai ficar louco. Mas Ele tem que te mostrar aos poucos para você ir recebendo e administrar. Receber e administrar. Então eu disse, Senhor, me revela. E eu só sei que eu disse assim, ó, Deus, então me revela. E eu só quero saber de uma coisa. Eu quero permanecer aqui sentada, comendo uva com o Senhor. E eu quero ir além da cortina. Eu quero saber o que está atrás da porta para mim. Me leva no outro nível. Encerrei esse momento e eu me levantei. Eu fui para trás porque eu tinha que abraçar alguém que o Espírito Santo mostrou. Abracei a pessoa. Eu saí. Quando eu ia sair, alguém tocou o meu ombro e disse, pastora, Deus manda lhe dizer que Ele está te levando além da cortina. Está te levando para um outro nível. Está te mostrando o que você pediu para Ele te revelar. E você não vai ficar com dúvidas, porque você vai saber exatamente o que é. Aí eu disse, Jesus. Eu orei aqui, eu fui para lá e Ele me respondeu na hora. O que eu quero dizer? Tem coisas que você vai orar, Deus vai te responder já, porque é urgente. Mas tem coisas que você vai orar, você vai ter que ter paciência para esperar. Porque às vezes a tua oração, a tua conquista, o teu pedido não é só sobre você, é sobre mais alguém que precisa ver a tua que precisa ver aquilo que você pediu acontecer, para que a fé dessa pessoa seja fortalecida, para que essa pessoa seja desafiada a crer em Deus, para que essa pessoa seja desafiada e inspirada a confiar como você confiou. Então aguente firme. Tem coisas que Deus vai responder já, mas tem coisas que você vai precisar esperar, porque tem mais pessoas envolvidas, tem mais um povo envolvido. A vida de uma mulher e de um homem de oração, quando um homem e uma mulher se posicionam em oração, tem mais coisas em volta. Quando você ora, você traz o céu no teu quarto. Quando você ora, você traz o céu na tua mesa. Quando você ora, você traz o céu na tua sala. Quando você ora, você traz o céu na tua igreja. Quando você ora, você traz o céu na rua. Agora comece a imaginar a gente andando nos hospitais e trazendo o céu no hospital, trazendo o céu na rua, trazendo o céu na Cracolândia, trazendo o céu nisso, trazendo o céu naquilo, trazendo o céu. E eu fiquei sabendo que aqui, de vez em quando, costumam levar o céu lá no hospital do Mahatma Gandhi. Você precisa começar a orar de uma maneira que você não se contenha. Eu não estou conseguindo orar. Continue, não abra a boca e continue de olho fechado. Até que Deus possa te dizer, agora você já não está mais nessa dinâmica da carne. Agora você já está tão mergulhado no Espírito, que agora você já pode abrir os olhos, porque nada mais te distrai à sua volta. Nada mais te distrai. Você está tão conectado com o céu que as coisas começam a fluir da tua boca. Já aconteceu com você que você fala assim, vou orar 10 minutos. Quando você percebe, meu Deus, já passou 1 hora, 2 horas. Porque chegou uma hora que parece que o anjo Gabriel está assim, ó, à frente de você com um papiro. E você só vai olhando no papiro. E você vai orando. Tem uma hora que você ora em português. De repente você já não pode mais orar em português, porque você quer só orar em línguas. Tem uma hora que você já começa a profetizar. Mistura português com línguas. E de repente você recebe outras línguas. E de repente você passa por outras experiências. Porque a oração sempre vai te levar além dos teus limites. E eu quero caminhar para o final dessa ministração, dizendo para você que quando nós oramos, nós honramos a Deus. Quando nós oramos, nós atacamos, mas ao mesmo tempo nós contra-atacamos. Comece a identificar quando é tempo de fazer oração de ataque e quando é tempo de fazer uma oração de contra-ataque. Às vezes em oração você vai precisar atacar, às vezes em oração você vai precisar contra-atacar. Quem ataca? Aquele que precisa guerrear de uma maneira. Quem contra-ataca? Aquele que já recebeu um estímulo. Então, contra-ataque, eu contra-ataco em resposta ao estímulo que eu recebi. E entenda, como é que você vai conseguir entender quando eu ataco e quando eu contra-ataco? Porque às vezes o desafio não é saber o que fazer, mas saber como fazer e quando fazer. Então, você precisa identificar, agora é hora de ataque, agora é hora de contra-ataque. Conhecendo Jesus,
andando com Jesus, praticando muita oração, conhecendo a palavra de Deus, tendo muita intimidade com Jesus. Você, inclusive, precisa experimentar níveis de oração. Você precisa experimentar níveis de oração. Existem momentos que você vai fazer uma oração simples, na hora da comida. Pai, obrigada por esse alimento, por essa provisão. Mas tem uma hora que você precisa realmente se posicionar e entender, está tendo uma guerra aqui, eu preciso contra-atacar. Então, na hora que eu faço uma oração simples, eu estou atacando. Mais uma vez fazendo o quê? Declarando que eu reconheço a autoridade de Deus como meu provedor na minha família e na minha casa. E eu fecho todas as brechas que possam me levar a ser uma pessoa ingrata e que não reconhece a autoridade de Deus nos meus celeiros, nas minhas finanças, na provisão e na harmonia e no equilíbrio da minha família. E quando eu entendo, há uma guerra estabelecida aqui. Eu preciso contra-atacar, porque já me provocaram, porque já fui atacado, porque já aconteceu, já está instaurada. Então eu faço o quê? Eu contra-ataco. Então às vezes eu profetizo a Bíblia, faço orações proféticas que são baseadas no que a palavra diz. Senhor, eu declaro, Senhor, eu oro porque a tua palavra diz, eu reconheço, eu aceito, eu declaro na autoridade que vem sobre do Espírito Santo. Senhor, você está fazendo o quê? Contra-atacando. Quando você expulsa demônio, você está contra-atacando. Quando você ora para o enfermo, você está contra-atacando porque, oh meu Deus, a enfermidade já entrou ali, eu fico tensa, Jesus. Aí eu já não sei se eu respiro, ou se eu prego, ou se eu primeiro prego, ou se eu... Mas peraí, deixa eu respirar, cadê a minha água? A enfermidade já chegou, já entrou. Eu preciso contra-atacar e declarar que Jesus, mesmo que a enfermidade esteja ali, Jesus ainda chegou primeiro. Então eu sou usada para declarar que a cura de Deus se torna possível. Quando eu oro, eu desenvolvo maturidade e eu desenvolvo resistência. Lembra do exemplo que eu já dei aqui? Quando eu oro, eu fico com vontade de comprar briga de propósito. Se você é filho, se você é filha, você tem que orar. Você não pode não orar. Você tem que orar o tempo todo. Quando uma igreja ora, essa igreja vive milagres. A oração me ajuda a resistir e esperar que aquilo que Deus disse que vai se cumprir aconteça. E enquanto eu saio da posição da promessa para a posição do cumprimento, eu me posiciono em oração. E eu estou aqui orando para me preparar para ser o quê? Uma igreja que vive milagres. Há uma igreja que ora, vive milagres. Quando nós vemos Mateus capítulo 11, versículo 5, a palavra de Deus diz assim, Mateus 11, versículo 5, os apóstolos, cheios do Espírito Santo, buscando uma intimidade cada vez mais intensa, né? Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. João estava um pouco confuso se era mesmo Jesus ou não. Então vão perguntar para Jesus para levar uma resposta para João, que está prisioneiro. E aí Jesus diz assim, ó, prestem atenção, digam a eles que digam a eles o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Agora, é muito interessante você entender assim, olha, às vezes nós estamos num mundo tão desenvolvido que muitas vezes nós não oramos mais porque já tem algo auxiliar. Vou te dar um exemplo. Quando nós vemos um paralítico andar, ou seja, quando nós vemos um paralítico, é mais fácil para nós imaginar a igreja fazendo uma vaquinha para comprar uma cadeira do que a igreja se juntar em oração e jejum para vê-lo andar. Todo mundo já fala, eu conheço um lugar que tem uma loja, eu conheço uma loja que vende cadeiras baratinhas. Se a gente fazer uma vaquinha, a gente consegue comprar. Mas Pedro, ele passou na Porta Formosa e ele dizia assim, ó, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. E o que ele tinha não era dele, era do próprio Deus. E ele declara, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta. A Bíblia diz que na mesma hora
A gente está com dor de cabeça, a primeira coisa que a gente faz não é colocar a mão e dizer: Senhor Jesus, estou sendo atacado, mas em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu declaro cura sobre a minha cabeça doendo. Eu não sei o que está acontecendo com o meu corpo, mas eu declaro. A gente já fala assim: eu preciso ir para o médico, preciso correr para o médico, É claro que às vezes Deus é gracioso e usa também a vida dos médicos. Mas comece a entender, às vezes tem coisas que estão acontecendo para que você experimente milagres. Nós podemos ainda ser a igreja que vê coxos andando, cegos vendo, leprosos sendo purificados, surdos ouvindo, mortos ressuscitados. Olhe para as tuas mãos. Olhe para as tuas mãos. Jesus Cristo olhou para você e disse assim: e receberás poder ao descer sobre vós, ao descer sobre ti o Espírito Santo, e serás testemunha desse poder. Há poder nas tuas mãos, há poder no teu coração, há poder na tua vida, há poder nos teus olhos. Deixe que esse poder emane para a vida das pessoas. Tem alguém doente? Coloque a mão, toque nele e comece a orar. Tem alguém passando mal? Vai lá, comece a orar. Tem alguém possesso? Vai lá e comece a orar. Pastora, mas eu não sei como faz. Então busque um treinamento, busque um conhecimento, seja treinado pelos pastores, pelas equipes, mas em nome de Jesus, você não pode deixar de fazer porque não teve tempo de aprender. E escute, é melhor estar preparado e não ter a oportunidade do que ter a oportunidade e não estar preparado. Porque se você tiver a oportunidade e não estiver preparado de testemunhar e manifestar o poder do teu Deus, você vai se sentir tão envergonhado e tão triste que tudo que você aprendeu até hoje não valerá para nada. Se prepare. Sabe por quê? Se prepare. Temos declarado muitas vezes que Jesus está voltando. Então não vamos nos assustar se começar a ter perseguição. Se prepare para ser perseguido por amor a Jesus. Se prepare para ser perseguida por amor a Jesus. Se prepare para, quem sabe, não fazer nada a semana inteira. Só orar, 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 adorar, buscar, orar, profetizar, orar, adorar, buscar, profetizar. Quando você ora, destinos são mudados. A oração muda destinos. Eu tenho tantos testemunhos, gente, que eu ficaria a noite inteira, a madrugada inteira, falando sobre tantos testemunhos de destinos que foram cancelados. A oração muda destinos. Às vezes Deus te fala assim, se levante e comece a orar por esse nome. Você nem sabe a pessoa, nem sabe, nem tem contato, nem sabe por quê. Só levante e comece só a orar. E de repente você sai de casa, Deus coloca essa pessoa à tua frente. E às vezes você não sabe que a pessoa está a sair da sua própria casa para ir se jogar numa ponte. Mas ela cruza com você e você ouve ela falar. Você ouve, Jesus revela o coração dela para você. Ela começa a gemer, começa a chorar. E você coloca a mão nela e começa a profetizar. Profetiza a vida, profetiza a cura, profetiza a restauração, profetiza um destino profético. E ela muda de direção, não vai se jogar mais na ponte. Ela volta para casa e começa a declarar: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, então temor não há. Porque Ele vive. A oração muda destinos. A oração cancela sentenças. Vai morrer. A medicina disse que esse câncer vai morrer. Vai para casa e lá chega um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, e fala o quê? Disseram que vai morrer, só um pouquinho. Pai, já acabou a missão dessa pessoa aqui na terra? Se já acabou, pode levar. Eu te autorizo. Mas se não, me coloco como intercessor. Então, Pai, por favor, Pai, por favor, Pai, por favor, Pai, por favor, Pai, por favor. E de repente faz o quê? Ezequias ouve do próprio Deus. Ouve o profeta voltando e dizendo: Ezequias, não vai morrer mais. Não vai morrer mais. Foi cancelada a sentença, não vai morrer mais. Não vai acontecer mais. Foi cancelada a sentença. Foi cancelada a sentença. Nós veremos com os nossos próprios olhos. Comece a declarar: eu verei com os meus próprios olhos sentenças canceladas na tua família, na tua casa, no teu ministério, nos teus sonhos. Sentenças canceladas. Não vai conseguir, não vai chegar lá, não vai poder. Mas, Senhor, eu me rendo, eu peço perdão, eu me rasgo, eu te busco, mas
Eu ainda tenho fogo, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir. Oh, eu ainda tenho. Oh, Jesus! A oração alinha o céu com a terra. A oração alinha o céu com a terra. A oração alinha o céu com a terra. E todo esse equilíbrio é gerado dentro de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor comece a levantar aqui homens e mulheres que continuem orando. Você que já tem orado, continue orando. Não pare de orar. Está gemendo, só ore. Não entendeu, só ore. Recebeu, continue orando. Você que já tem orado, continue orando. Você que não tem orado, comece a orar. Porque quando você não ora, você perde tempo. Mas quando você ora, você ganha tempo. Rachakatara. Se posicione como soldado. Que o céu seja alinhado com a terra. Sinta o fogo no teu coração. Sinta o fogo nas tuas veias. 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 Comece a profetizar, a falar em línguas. Línguas. Oh, Racheca. Se Jesus está te tocando para orar por alguém agora, vá lá e ore por essa pessoa. Se Jesus está trazendo um nome na tua mente, ore por essa pessoa. Se Jesus está te mandando ficar numa posição, fique naquela posição e comece a orar. Se Jesus está te mandando marchar, comece a marchar. Rica
alto da face me escondo com o peso da tua glória. Mas Segura. Não cante. Não cante. Não cante. Ainda há um som maior que essa canção. Ainda há um som maior que essa canção. Há um som saindo da garganta de um povo aqui. Há um som saindo da garganta de um povo aqui. Há um som. Parem de cantar, comece a orar. Parem de cantar, comece a orar. Parem de cantar, comece a orar. Há um povo. Seu grito é maior que um canto. Vai, 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 vai. Choco. Devolução. Eu não sei do que é, mas eu oro por devolução. Rachacataraia sorochecata. Rachacarasuraia. Renovo. Rachacasacarasuria. Renovo. Rachacasuracacharasuraia. Renovo. Racha. Uma nova sandália, mais resistente. Rachacachacatarraia. Rochocotorrochecatara. Rachacatarraia soros. Rachacatarraia soros. Rachacatarasuraia shira. Rachacatarasúria. Que o Senhor comece a te fazer ouvir o gemido do Brasil. Que o Senhor comece a te fazer ouvir o gemido do Brasil, dos homens brasileiros, das mulheres brasileiras. Comece a chorar pelo teu povo. Comece a chorar, gemer pelo teu povo. Gema pelo teu povo. Você que entrou aqui enfermo, você que entrou aqui enferma, coloque a mão aonde doeu antes de você entrar aqui e profetize cura. Você que recebeu um áudio, uma ligação, uma mensagem de alguém que está doente, profetize cura. Profetize cura da Covid, profetize cura do câncer, profetize cura de esterilidade, profetize cura. Pedras no rins, coluna, enxaqueca, não importa. Profetize cura. Shokotorosherakata. 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 Shokotorosherakata.
Tem gente aí dizendo assim: se a pastora me chamar lá à frente para receber a oração, eu vou. Então vem porque eu estou te chamando. Então vem porque eu estou te chamando. Se você quer receber a oração, vem aqui à frente. Então vem porque eu estou te chamando. Então vem porque nós vamos orar. Então vem porque você tem que receber. Então vem porque Deus também quer. Então vem porque Deus também quer. Então vem porque Deus também quer. Isso mesmo. Já vem rodopiando, já vem agradecendo, já vem profetizando, já vem dançando, já vem declarando que Ele é bom, que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele é de... Oh, Rechecai! Oh! Jesus, 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 eu quero consagrar nas tuas mãos, Pai, mais uma vez o nosso coração, e queremos declarar que somos teus filhos, assumimos a posição de filhos, aceitamos a posição de filhos, e nos rendemos diante da tua autoridade. Declaramos que tu és o nosso Deus. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o leão da tribo de Judá. Pode chegar, leão. Pode andar, leão. Pode fazer, leão. Pode tocar, leão. Pode curar, leão. Pode restaurar, leão. Pode abençoar, leão. Cada homem, cada mulher que está aqui à frente, em nome de Jesus. Shaka shaka tarayashe. Rashaka tarayamana. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu cancelo toda sentença, toda sentença, toda sentença, e eu declaro um destino mudado, declaro um destino mudado, declaro um destino mudado aqui, um destino mudado aqui, um destino mudado aqui, um destino mudado aqui. Rashaka sarayasha, resheketa raya, riyamanaga surayashe. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Oh, Ramaga Surayandaga. Dá um microfone para a pastora Ângela. Deus está colocando algo no coração dela. Deus tem um sonho, e esse sonho é que nos próximos anos uma geração se levante debaixo dessa autoridade, dessa unção. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em todos os confins da terra.